Olá, gente. Entramos no último livro da Bíblia, um dos livros mais misteriosos da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Foi escrito por João, apóstolo João, na ilha de Patmos, que fica no mar Egeu, né? E mais ou menos 95 anos depois de Cristo. É um grande desafio falar de Apocalipse em 5 minutos, mas nós vamos começar nos capítulos 1 e 2, tentando resumir o máximo para você entender, certo? Apocalipse, o resumo dele, o que a gente poderia dizer, é que fala das coisas que João viu, ou seja, o Cristo glorificado, das coisas que são as 7 igrejas que nós vamos tratar hoje, que são a condição do povo de Deus, né? Ela é uma referência, e as coisas que serão no futuro. Então é isso que é Apocalipse. E Apocalipse, ele resume o plano de Deus para a humanidade. Então é muito importante todos nós conhecermos o livro de Apocalipse. Bom, uma curiosidade interessante, e antes de continuar o vídeo, eu peço que você vá até o fim, curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo. Cada vez que você dá uma curtida e compartilha, o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante e vai divulgar para as outras pessoas. Só você vai dando uma curtida aí nesse vídeo, tá bom? Então, a curiosidade interessante sobre o número 7, muita gente pergunta por que o número 7 é conhecido como o número perfeito? E a resposta está em Apocalipse 4 e 5, olha só o que diz. Do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono 7 lâmpadas de fogo ardiam, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Representa a totalidade e a universalidade do Espírito Santo. Então, o número 7 é o número de Deus, sim, que indica perfeição. Então, faz todo sentido. Apocalipse 1 e 4, ele fala da autoridade e o público-alvo para quem é escrito o livro de Apocalipse. Então, verso 1 e 4 diz: graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Por isso que ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus está do início da humanidade e estará conosco até o fim, né? E ele diz ainda, é da parte do que era, do que é e do que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono, do seu trono, e da parte de Jesus, que é testemunha fiel, que teve uma vida terrena de obediência perfeita a Deus, né? O primogênito dentre os mortos, aquele que nos amou e nos lavou dos nossos pecados em seu sangue. Por isso que nós podemos entrar livremente no trono do Altíssimo, porque o sangue de Jesus já nos purificou de todo o pecado. Então não carregue nenhum peso sobre você, porque diante de Deus ele rasgou o véu e você pode abrir seu coração diante dele. E diz mais, nos fez reis e sacerdotes para Deus. Veja bem, João está dizendo que nós fomos feitos reis, nós viemos para reinar aqui na terra. Não deixe de ninguém subjugar a tua vida, você é filho do rei, né? E sacerdote, ou seja, nós temos uma missão para proclamar a verdade de Deus. Aí ele termina esse versículo dizendo: a ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. O livro de Apocalipse é muito bonito e a gente vai estudar bastante e ser enriquecido com a palavra de Deus. Bom, Apocalipse 1 e 10 diz: fui arrebatado em espírito. E ele diz: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas. Quando João se virou, ele dá uma descrição de Jesus, de quem ele viu. E aqui começa a primeira revelação. Ele diz: vi 7 castiçais, que são as 7 igrejas. Capítulo 1, verso 12. No meio dos castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido de uma roupa que chegava aos pés, cingido no peito com cinto de ouro. Ou seja, o significado de uma vestimenta real e sacerdotal, que é Jesus. Jesus no meio das 7 igrejas, dos 7 castiçais. Sua cabeça tinha cabelos brancos, como a neve, como a lã. Isso significa majestade e autoridade.
Olhos como chama de fogo significa escrutínio e julgamento. Seus pés semelhante a latão reluzente indica sua humanidade, mas sobre-humana. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, são os pastores das 7 igrejas. Da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus, né? E seu rosto era como o sol, lembrando a glória de Deus. Então essa foi a primeira visão de João sobre a autoridade e o propósito de Apocalipse, porque logo depois que ele descreve tudo isso, ele cai com o rosto em terra e ele ouve a voz de Jesus dizendo: não temas, escreve todas estas coisas no livro, porque eu sou aquele que era, que é e que há de vir o Todo-Poderoso. Muito linda essa passagem. E para terminar, quando ele diz: escreve todas estas coisas, escreve as 7 igrejas. As 7 igrejas que eu vou citar agora, todas elas existiram, mas na verdade elas significam também uma história profética da igreja apostólica até o fim das eras. Então existem 7 igrejas que retratam 7 tipos de igrejas, 7 tipos de cristãos no mundo ao longo do tempo. Então, Éfeso, a igreja apostólica que começa a perder o amor inicial por Cristo. A igreja de Esmirna, uma igreja perseguida pelo século I. A igreja de Pérgamo é a igreja ligada a Roma, a igreja estatal, né? Uma época em que a igreja era ligada ao Estado. O Estado não era laico, hoje em dia o Estado é laico, é para ser separado, né? Igreja e Estado. Tiatira, que é a igreja onde havia o domínio do catolicismo romano. A igreja de Sardes, que é a época da igreja reformada, a igreja de Lutero, né? Então retrata essa igreja. Filadélfia, que significa o amor fraternal, é a igreja missionária dos últimos dias. Dias na Bíblia pode ser muito tempo, né? Então não é dias literalmente não. E é a época que nós estamos. E por último nós temos a igreja de Laodiceia, que é a igreja indiferente, apóstata dos últimos dias, que será uma referência à igreja da época da tribulação. Bom, gente, o livro de Apocalipse, em resumo, capítulo 2 e 3 é mais ou menos isso, tá? Mas a gente vai tentar destrinchar cada vez uma parte de Apocalipse até que a gente consiga entender um pouco do todo, do que era, do que é e do que está por vir. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa com a graça de Deus. Curte, compartilha, se inscreve no canal.